Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV em diversas plataformas, sejam elas as digitais, as redes sociais, seja pela TV, a cabo aí em mais de 300 cidades pelo Brasil ou pela nossa parceria com a Rede TV do Paraná. Todos sejam muito bem-vindos. Nós começamos mais um X a Questão e hoje eu estou aqui, estou em casa, estou no Brasil. Uma parte da minha casa, né? Eu fico aqui no Brasil de vez em quando, a maior parte do tempo em Portugal, mas estou aqui no nosso estúdio em Alphaville para fazer esta gravação de programa com os meus companheiros espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. Começando então lá pela extrema-direita radical. Eu não sei quem que disputa mais essa posição aqui no nosso X da Questão, mas hoje quem está lá é o Renato Ferreira. Renato, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, um grande prazer reencontrá-los aqui no nosso X da Questão. Prazer é meu caro amigo, colega Eudes, de Portugal, né? Mas hoje está aí dando a honra, né, de estar conosco aqui no Brasil. Fala aqui de São Paulo, mais uma vez, divisa de Osasco com a grande capital paulista. 30 graus aqui agora, a sensação de 31, 32 graus, muito quente. Estamos aqui, mais uma vez, aí feliz por participar do X da Questão, comentar os principais assuntos políticos, né, do Brasil e do mundo. E também boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos os nossos telespectadores do Brasil e do mundo. Abraço a todos. Muito bem. Hoje, na direita moderada, temos Silvio Braunar, diretamente de Milford, Massachusetts, Estados Unidos. Maravilha, bom demais estar aqui mais uma vez. Nós sentimos falta do senhor semana passada, viu? Rapaz, sentimos falta do senhor. De viagem não é fácil. Não é fácil, né? Se leva uma semana, deve ser muita coisa, mas tudo bem, a gente entende. Estou aqui na minha maravilhosa Milford, temperatura 21 graus Celsius, que para o início já de praticamente outono, né? É uma temperatura agradável, céu azul. E é claro que as coisas aqui em termos políticos estão quase na mesma linha do que a linha brasileira, porém, portanto, a gente vai poder repercutir muito aqui os assuntos que são parecidos, semelhantes aí com os do Brasil, que é o que a gente tem é o que a gente tem para hoje, né, Eudes? A nossa pauta hoje aí. Os globalistas, o projeto era globalizar a idiotice, a incompetência, e eles estão conseguindo. Passando a palavra para o nosso centrão maravilhoso, professor Pilão, diretamente de São Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado de participar com a gente de novo, meu querido amigo. Muito obrigado, Eudes, pelas boas-vindas, Silvio, Renato, Jefferson lá na nossa central. Está aqui, aqui, você também está por aqui hoje, né? Aliás, até que enfim o Eudes voltou para trabalhar, né? Pelo amor de Deus, esse mês ele não vai receber nada, porque o cabra só falta, assim não dá. Hoje não, eu fui posicionado aqui à esquerda, eu pensei que eu fosse defender o Lula hoje, porque eu estou mais à esquerda aqui do pessoal, e o Ralf não veio de novo, fugiu outra vez. Então nós vamos ficar esperando por ele aqui a semana que vem. Mas boa tarde a toda a nossa audiência aqui no Brasil, em mais de 300 cidades, não é isso, Eudes? E também lá no Paraná, também com mais de 100 cidades no Paraná, além da nossa querida Portugal. Nós temos uma Connect TV Portugal também, não é isso? Exatamente, estamos lá na Connect TV Algarve, lá chama Connect TV, não é americanizado, Connect TV Algarve, de vento em popa lá, a gente também exibe o programa em Portugal. Mas eu vou aproveitar e fazer uma provocação democrática aqui, porque nos bastidores, tanto o Renato, quanto o Silvio, quanto o professor Pilão, falaram que provavelmente o nosso querido Ralf, representante da esquerda do nosso programa, teria tido um problema de carro, com um carro, alguma coisa assim, mas que na verdade a nossa desconfiança é que ele achou que não teria todos os argumentos necessários para defender o discurso do Lula na ONU. É isso? Essa é a opinião fechada de vocês ou vocês querem o direito de resposta? Não, a única coisa, Eudes, é que a gente estava pensando que fosse por causa do carburador do carro dele que deu... que deu problema. A agulha encantou. Ou então
A agulha encantou. Ou então ele foi festejar a chegada da primavera, né? Que está chegando a primavera hoje aqui no Brasil, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar guardado 1 minuto de direito de resposta para o Ralf no início do programa da semana que vem, porque muito provavelmente o bullying vai ser forte, apesar de que bullying agora dá mais tempo de cadeia, a gente tem que tomar cuidado na nossa democracia brasileira. Um minuto só para ele justificar a fala daquela coisa lá na ONU. É o que será possível, afinal de contas, o STF do X da questão sou eu. Eu defino democraticamente e acabou. Muito bem. Senhores... Eu acho que daqui a pouco os defensores, adoradores da entidade, aí, como diz o Silvio, que dirige o Brasil, vão colocar o discurso dele e aí coloca a plateia de 14 anos atrás, entendeu? Aplaudindo. É assim que faz, né? Rapaz, mas vamos guardar que isso vai estar na pauta, provavelmente. Vou pedir para o Jefferson já falar um oi para a galera aí, Jefferson, que normalmente eu estou a quase 10 mil quilômetros de distância dele, hoje nós estamos aqui um do ladinho do outro. Jefferson, girando a pauta do nosso X da questão. Muito boa noite a todos. Vamos para a nossa primeira pauta. Lula e Biden lançam parceria por trabalho digno e defendem sindicatos. Na ONU, Lula faz discurso ideológico, defende Cuba e ataca a direita mundial. Para o comentário dos amigos. Eu vou passar, vamos ver, escolher aqui. Vou começar moderado, vamos com o professor Pilão de cara aqui para a gente começar devagar. Ô Pilão, a pergunta que eu faço para você a respeito desse tema é... Existe alguém no mundo que está fazendo o tipo de encontro para defender o trabalho não digno? Eu acho que sim, eu acho que deve ter, né? Porque se eles se reuniram para fazer aí um apanhado do que vai ser o trabalho digno, deve ter gente que está defendendo alguma outra coisa, embora eu não tenha visto muito. Aliás, eu vejo, por exemplo, na China, eu vejo, por exemplo, no Afeganistão, mas no mundo civilizado não tenho visto com tanta frequência, não. É uma coisa que... é só dando risada, porque é um absurdo, né? Você viu que isso aí vem logo depois deles terem aprovado lá no Supremo novamente a contribuição sindical, né? Então a contribuição sindical saiu aqui no Brasil, que é exatamente para a gente ter o quê? Um trabalho digno, para a gente ter agora novamente os nossos sindicatos defendendo os nossos trabalhadores. Mas o dinheiro que eles recebem não é para defender o trabalhador, é para fazer negociação coletiva. Agora sim nós vamos ter fazendo negociação coletiva, porque a coisa está desse jeito, né? Nós estamos aqui em 1990, é necessário ter aí um sindicato para defender os trabalhadores, porque os coitadinhos não sabem se defender na hora de negociar, né? Mas eu vi uma outra questão lá se eu não me engano é de Sorocaba, não sei se vocês viram, que foi feita a assembleia já, logo depois de aprovada a questão da contribuição, foi feita uma assembleia que vão cobrar 12% de contribuição sindical dos trabalhadores. E quem não quiser contribuir não tem problema, pode entrar com pedido para não contribuir, paga R$150 para entrar com o pedido. Essa é a defesa mundial dos trabalhadores, meu amigo Eudes. É muito, muito complicado o que está acontecendo. Agora eu vou dentro desse tema e principalmente das repercussões, né? Os temas a gente tem que debater tecnicamente, como foi feito agora, mas eu vou passar a palavra para o Silvio. Ô Silvio, o que eu vejo assim, a gente pode não gostar do Lula, a gente pode não gostar do que ele fala, mas ele tem uma certa habilidade para conduzir as relações políticas. Por quê? Eu não me lembro em nenhum outro momento uma pauta tão pequena em relação eu estou falando em relação à ONU. Acho que a gente discutir sindicalização, falar de sindicato, apoio a sindicato na ONU, no momento em que tem gente passando fome, que tem gente com privação de liberdade, num momento que tem uma guerra, caso não saibam, né? Tem uma guerra lá entre Ucrânia e Rússia. Quer dizer, tem pautas
muito mais emergenciais do que, eventualmente, apoiar que sindicatos se fortaleçam. Isso tem dedo do Lula, a impressão que eu tenho. Ou não? Os Estados Unidos estão, assim... É que não pode falar, né? Cá e andando para as pautas do Lula. Primeiro, deixa eu colocar em termos de ONU. A ONU já foi uma representatividade em termos de ONU, né? União, né, mundial, isso logo após a guerra, quando se formou, e o interesse era justamente defender os interesses da sociedade mundial, né, do globo, né, na realidade era isso, né, sobre os opressores, devido à própria guerra que tinha acabado, né, com o extermínio dos judeus, dos africanos, né, dos homossexuais, foram milhões, não foram poucas pessoas, né, que sucumbiram por causa desse totalitarismo, né, do nazismo, né, e de outros líderes também tão ruins quanto o próprio Hitler. Ela nasceu com esse sentido de proteção, mas atualmente o que a gente percebe, e isso aí é aos olhos crus e nus, é que virou um palanque político para você falar para o seu próprio povo, abre aspas e fecha aspas nesse sentido, para o seu próprio país ou para a sua própria mídia, né? Porque quem faz as pautas na realidade é o consórcio no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, essa expressão que você usou, CK, pontinhos e andando, é realmente o que está acontecendo. O Lula, o que ele fez, o discurso que ele fez foi para a ala esquerdista, para o mundo socialista, para o mundo comunista e não necessariamente, né, para o povo em geral. Foram para as pessoas que estão naquela cultura que a gente aqui nos Estados Unidos chama de cultura woke, ou cultura da lacração. Ele foi lá e falou todas aquelas... Eu não assisti, viu? Vou ser bem franco, só estou pegando os tópicos que a gente vê nas redes sociais, de pessoas importantes que assistem e analisam e passam os seus critérios, né, sobre o quão ruim foi o discurso dessa pessoa, né, que eu simplesmente não pronuncio o nome, porque é uma entidade, essa coisa aí é uma entidade. Você falou sobre essa facilidade de fala, essa facilidade de conseguir trazer assuntos tão pequenos para uma pauta numa assembleia tão grande quanto é ou foi a ONU, né? Realmente é coisa de entidade. Então, pois não, professor, só rapidinho, professor. Então, nesse sentido, eu digo para você que ele falou para o povo, quer dizer, o povo brasileiro não, ele falou para a mídia brasileira repercutir, e foi o que aconteceu, tanto é que nós estamos aqui perdendo preciosíssimo tempo falando dessa coisa que está no comando em chefe e viajando pelo mundo com o dinheiro do pagador de impostos do Brasil. Pois não, professor? Só lembrando, eu acho que essa foi uma sacada do Biden. Foi troco para a China. E o Lula entrou de gaiato. Porque a China... Porque a China, na verdade, não tem nada de trabalhista, tudo legal, tudo ótimo. A gente sabe perfeitamente que não é assim. E aí o Biden chamou e falou, vamos então fazer, já que o meu governo, aliás, ele falou isso, né? Já que o meu governo tem sido chamado do governo mais pró-sindicato da história dos Estados Unidos, vamos fazer aqui uma conversa, tal, não sei o quê, e puseram os holofotes, não sei o quê, e mandaram para a China, né? O trouxa caiu, né? Eu vou... O Aparecidão quis aparecer e apareceu, né? Eu vou passar essa bola para o Renato. Justamente eu tinha feito um gancho aí para passar para o Renato. O professor Pilon já explorou esse gancho, mas... Desculpa. Não. Acho positivo isso. Não foi uma reclamação, foi uma constatação positiva. É sinal que eu acertei de fazer o gancho, de pensar nesse gancho. Ô, Renato, a gente vê um discurso como esse numa ONU acovardada, numa ONU de líderes fracos, numa ONU que você olha e assim, patética em termos de figuras de liderança.
e que ninguém fala nada da China. A gente fala, né, ouve falar de, olha, temos que combater a discriminação de povos. A gente sabe as perseguições étnicas que tem na China. Eu não vou me lembrar o nome das etnias aqui, mas há perseguições com vestígios de extermínio de populações. Aí a gente fala de proteção do trabalhador. Na China, você consegue imaginar um trabalhador chinês no final do dia falando, amanhã vamos fazer greve? Se alguém consegue imaginar, coleguinhas, amanhã greve, hein? Fala tudo. Dá para acreditar num negócio desse? E aí a gente ouve, se o Biden teve essa sacada, eu acho que o Biden é um grandíssimo imbecil também. Porque a China fala o que quer, todo mundo finge que acredita, mas ninguém vai lá fazer pressão real. Eu não ouço ninguém falando de embargo comercial contra a China para evitar trabalho escravo, como a gente sabe que existe. Renato, dentro desse contexto, você acha que o Biden foi só um idiota útil? Falou lá alguma bobagenzinha? O Lula celebrou isso, cada um falou para o seu público, mas no fundo não vai acontecer nada de realmente digno para os trabalhadores dos países onde não há democracia? Só rapidinho, Renato. A população, uma delas é a população uiguri. Elas estão sendo exterminados e colocados em campo de concentração. É isso mesmo. Renato? Exatamente. Eu concordo aí com os comentários brilhantes, inclusive, dos meus colegas. As introduções do Eudes, os comentários do Silvio e do professor que reforçou o gancho aí, foram dois imbecis, né? Dois velhinhos, mas que o imbecil que fala inglês foi mais esperto, entendeu? E o nosso aqui, o Tupiniquim, entrou. Porque é o seguinte, falar de sindicato nos Estados Unidos, eles falam de um outro ângulo, né, Silvio? Porque os Estados Unidos devem ter aí uns 10% em número de sindicatos que tem no Brasil, essas coisas aqui que se chamam de sindicato. O sindicato é perfeito, a organização perfeita, ela tem todo o direito, mas no Brasil a gente sabe como é. O professor levantou aí, acabou de ser aprovado no Supremo, voltou, gente, contribuição compulsória sindical, um absurdo. Isso aí todo mundo tinha aplaudido, voltou. E agora, como eles já estão implantando 12%, querendo ou não, você paga, não querendo, meu filho, vão descontar de você, você vai ter que pagar 150 pela recusa. Isso sim é ditadura. E eles lá discutindo, olha, dignidade para o trabalhador chinês, como você colocou, não existe. Só que o mandatário chinês aí, eu acho que ele está assim, fazendo aquilo e andando, porque o Lula fala. Porque ele não apareceu no G20, deu uma desculpa esfarrapada lá, né, professor? Não foi ele nem o Putin. Porque o Putin, ele só pode vir no Brasil, né? Porque aqui o Lula dá garantia para ele não ser preso. Teve que voltar atrás, mas lançou essa baboseira lá fora. E o chefe chinês aí, esqueci, me prendeu o nome, quase eu troquei. Xi Jinping. Ele não foi lá no G20. Ele manda, porque a China, hoje, se você falou, ninguém fala da China, porque a China financeiramente está comprando todo mundo. Está comprando no Brasil, gente. A gente vê aí comunicação. A gente via o que era uma... Não estou falando aqui de colégio, estou falando de organização, o que era a Band há alguns anos. Serício Silvio trabalhou na Band. Trabalhei lá em Campinas. Forte. Era uma coisa independente, gente. A gente não vê nada disso porque estão sendo comprados. E os chineses não estão nem aí. Eles vão comprando. E ninguém fala, ó, era para entrar. A China não tem representatividade na ONU. Está no conselho lá, a Rússia, Estados Unidos. E ninguém chega e fala, pelo amor de Deus, ó, não vamos comprar nada mais da China. Não tem como. O bonezinho que eu uso aqui, mesmo escrito Democracia Brasileira, o MST, é feito na China. Tudo na China. Você vai nos Estados Unidos, meu filho vem, a minha esposa vem com presentinho, aquelas coisas baratinhas, feito na China, mão de obra escrava. Aqui se pega até um cara fazendo um vinho, desconfia-se que lá tem um trabalho escravo, trabalho infantil, tem que ser punido. Mas por que os peitudos daqui, os socialistas daqui, os Lulas daqui, os carecas, dono do STF daqui, não peitam a China? Não, se o cara tá lá morrendo, é autonomia, chamam isso de autonomia. Dana-se o povo, né? Infelizmente, mas
Eu concordo também, como vocês colocaram aí, uma pauta tão pequena. A ONU ela é pequena hoje em relação àquilo que quando ela foi fundada, né? Mas está lá uma representatividade muito grande dos países, né? Do universo, do mundo inteiro. Mas colocar lá sindicato. O Lula defende o sindicato porque ele sabe por que está defendendo os sindicatos aqui. Biden não. Biden jogou a casquinha da banana e o Lulinha escorregou. Mas é a mesma coisa que eu propor aqui na próxima pauta para o nosso amigo Jefferson, discutir aqui no X da questão um problema de divisa entre Sarapuí e Alambari, duas grandes cidades aí na margem da América do Sul, aqui no X da questão, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Então discutiram lá um temazinho que é para discutir aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, São Bernardo do Campo, Sindicato dos Bancários e outras coisas mais. Trabalho escravo, sim, discute, sei lá. Mas vai ter no documento final aí da reunião da ONU, vai ter um documento criticando a China por trabalho escravo? Isso eu quero ver. A China, mesmo que tenha para a plateia ver, a diferença é o seguinte, a China não está nem aí com o que estão dizendo para ela. Pode falar na imprensa mundial, tem escravo e tal. É o seguinte, continua negociando, continua mandando dinheiro, continua comprando os produtos chineses. Exatamente. Eles não estão nem preocupados. E vamos lembrar que há um fato bem estranho de desaparecimento de bilionários na China. Não sei se vocês já ouviram falar. O cara ficou meio grandinho, aí ele de repente fala, poxa, tive uma ideia aqui, teve uma ideia, e o cara desaparece. Isso já aconteceu algumas vezes e também ninguém abre a boca para falar absolutamente nada, zero. É uma situação bem estranha, se é que vocês a gente tem a sensação, de conhecimento das coisas internas da China, quase que o mesmo que eu tinha quando eu tinha 10 anos, 12 anos. Professor? É isso. No mundo globalizado... O poderio dela no geopolítico, no contexto geopolítico. Sim. Mas lá dentro da China é quase aquilo que eu sabia há 40, 50 anos. Deixa eu só passar a palavra. O Jefferson mandou um bilhetinho para mim aqui, eu confesso que eu não entendi direito. Ele fala aqui, bispos e padres obedientes ao Vaticano, pastores protestantes presos ou mortos na China. Eu não entendi a primeira parte, Jefferson. Até explica a tua opinião aí. Não, é que padres e bispos obedientes ao Vaticano, o governo prende ou some. Pastores evangélicos, o governo prende ou some. Cristãos são perseguidos na China há muito tempo e ninguém fala nada. É perseguido com morte, é mais uma coisa aqui. A turma da lacração, isso na Europa está sendo sentido e vai dar problema na Europa, hein? Assim, há uma super proteção a tudo que não é europeu. Os governos defendem, não, o muçulmano tem que ter o direito, o islâmico, não importa qual a religião, tudo que não for considerado ocidental é super protegido e eu não acho errado, tem que ter direito de usar a fé dele, de propagar a fé dele, está tudo certo. Mas quando invade algum tipo vamos dizer, de espaço cultural europeu, o europeu fica quieto. O contrário vira uma gritaria, então tem muito a ver com isso também. E lá na Europa já há movimentos na internet, vocês podem pesquisar, que eles colocam coisas como assim, xenofobia contra europeus. Porque as pessoas de outros países estão indo para a Europa viver as suas vidas querendo forçar, só um segundinho, querendo forçar não uma aceitação, mas uma imposição de hábitos culturais que não são europeus. Isso ainda vai dar problema e não deve demorar muito. Vide no Congresso da... Não só agora no movimento aí na internet, mas na França a gente já vê isso aí na prática rolando há muito tempo. Uma abertura muito grande, por exemplo, que eu nada contra. Vai o muçulmano para lá, tudo bem, tem que ter a abertura dele, ninguém pode invadir mesquita, que é negócio todo. Mas quando você começa a impor os costumes dele sobre os costumes locais, você está dando problema. E a França é um país aberto, mas sofre também com essa abertura há muito tempo, né? Exatamente. Eu ia falar justamente sobre isso, o Renato. É que na França, essa semana passada, foi aprovado pelo Congresso lá francês a proibição do hábito muçulmano dentro das escolas. Não pode mais. Pois é. O pessoal
tá esperneando pra caramba, não pode, não é cultura francesa. E na Polônia, o Congresso polonês também falou que não aceita as culturas, impor as suas culturas dentro da cultura polonesa. Está proibido hábito, aquela coisa que tampa todo o rosto lá, que eu esqueci o nome. Burca. Essas Burca. Isso aí tá proibido mesmo em espaço público. Até porque em países muçulmanos, os mais radicais, você tem que chegar lá, dependendo... Você tem que usar. Você não pode nem falar, nem criticar, não é isso? Muito bem. Senhores, vamos girar a pauta. Brasil e Ucrânia tentam quebrar o gelo em reunião de Lula com Zelensky após série de desencontros. Iniciativa partiu da Ucrânia e ocorre após falas controversas de Lula sobre a guerra. Para o comentário dos amigos. Eu vou passar a bola primeiro agora para o Silvio, que eu sei que acompanha bastante. Bom, todos nós acompanhamos, mas eu queria que o Silvio falasse um pouco o seguinte. Silvio, você viu a cena, você chegou a ver essas imagens? A impressão que eu tive é que os dois... Sabe quando tem dois garotos brigados na escola que o diretor obriga a fazer as pazes? Que os dois estão assim, ó. Uma coisa feia de ver. Você teve essa mesma impressão? Cospe aqui. Não, tipo assim, ó. Vamos fazer as pazes, aperta a mão do outro. Aperta a mão do outro. Dá abraço. Dá abraço. Vocês são amiguinhos. A sensação não é sensação, não. Foi que todo mundo viu. Você entendeu? O desconforto que foi esse encontro, devido, obviamente, às falas irresponsáveis, por mais que eu não discorde dele tanto a respeito dessa guerra. Aliás, metade da população americana também anda se perguntando o quão importante é essa guerra para você abrir mão da própria população americana, você entendeu? Então, é uma das questões que a gente tem visto muito aqui nos noticiários a respeito dessa posição americana em ajuda de bilhões de dólares, enquanto nós temos aqui sérios problemas de colocar, de poder acobertar, de poder receber a quantidade de milhares de imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos, onde está causando aí vários estresses em cidades como Nova York, Filadélfia, aqui mesmo em Boston. A gente está tendo sérios problemas com isso. Então, a grande pergunta é, né, para que esse tipo de atendimento à Ucrânia, na guerra da Ucrânia, e descobertando toda a necessidade que o povo americano está tendo agora com essa alta inflação. Estava mencionando aqui antes do programa, ontem saiu o déficit americano que não atingia esses valores há 40 anos, quando a população aqui dos Estados Unidos era de 230 milhões, hoje são de 350 milhões de pessoas, quer dizer, chegando a 33 trilhões de dólares. Então, todo mundo se perguntando sobre que agenda é essa. E nesse encontro, a gente vê aí qual é a agenda também né, do próprio Zelensky, né, o líder da Ucrânia. Eu acho que ele é presidente lá, eu não sei se é presidência ou é primeiro-ministro, né, eu acho que é presidente, né? Presidente, né? Do líder da Ucrânia, que toda vez que pode, né, o Felipe inclusive deu uma mencionada aí, né, chega aqui nos Estados Unidos, ele aproveitou a Assembleia da ONU para fazer esse apaziguamento com essa entidade aí do Brasil, e realmente a gente viu todo esse desconforto. Mas na intenção dele para mostrar que ele tem aí uma certa compaixão, também entende o posicionamento do governo brasileiro, que é muito representativo no mundo, né, no mundo atualmente. Ele, esse representante brasileiro que quer realmente se despontar aí como uma polarização, uma luz, né, de salvação para o mundo, né? Tanto é que a própria retórica dele vai em cima disso, sobre sindicalismo, para ser mais humano, né, com os negócios do trabalho, com o trabalhador, sempre pelo pobre, né? Mas na realidade não é exatamente essa a questão que ele realmente mais se preocupa. Ele se preocupa em ficar no spotlight, e ele teve que fazer
né, esse cumprimento aí com o Zelensky, que também não gosta nem um pouquinho dele, porque ofusca, né? Ele meio que ofusca, porque o Zelensky ele tá bem sidão também, né? Aparecendo aí nas mídias, né? Fala direto com o Congresso americano e vem com o Pires e pede mais dinheiro para o governo americano. Então ele fez aí uma meia-culpa nesse relacionamento, né, com o nosso... Nossa senhora, que barulho aqui. Eita, nós. É algum míssel do Putin. Tá vendo? Deve ser. Só para finalizar, então, a impressão é essa mesmo. É vergonhoso esse encontro de duas pessoas que se detestam, que querem o spotlight, que querem aparecer mais do que as estrelas, as grandes estrelas desse encontro, né? E o Zelensky, como eu coloquei, ele veio para esse G20 mais uma vez pedir mais dinheiro. Ele vem só pedindo dinheiro, ele só pede dinheiro e o governo americano não, o Congresso não está querendo mais, não vê razão para ajudar tanto, né? E, afinal de contas, tem mais coisas aí embaixo desse pano. E quanto ao nosso líder, né? O nosso líder, essa entidade aí que está no comando do Brasil, é aquela coisa, ficou feio, ficou desnecessário. Querer aparecer tanto, ele não tem essa importância que ele acha que ele tem. É que nem jogador argentino, você entendeu? Ele vende pelo preço que ele acha que ele vale, mas não joga nada. É o caso da nossa entidade aí no comando do Brasil. Deixa eu passar a bola para o professor Pilão, falar do professor é quem educa da educação, e falar um pouco do que eu percebi como uma falta de educação e até diplomacia, queimando o filme do Itamaraty, que é considerado vamos dizer, tem um comando importante há muitos anos. A participação do Itamaraty, né, na diplomacia mundial é considerada de bom nível, porque nunca se envolve diretamente em causas, vamos dizer, põe pano quente, faz o que a diplomacia tem que fazer. Mas aí o Lula pega e tenta capitalizar em cima de um movimento que foi a ida do Zelensky até onde ele estava. Olha, e a mídia brasileira propagou muito isso. Perguntaram para o Lula, como é que vai ser a reunião? O Lula já deu de ombros, fez um ar de superioridade, falou, não sei, vou falar dos assuntos que ele queira falar comigo, ou seja... Diplomacia zero, não demonstrou um interesse do Brasil, não demonstrou um interesse, um entendimento do Brasil da situação que a Ucrânia passa. Eu achei mal educado, falta de respeito de dar uma declaração dessa. E a mídia brasileira deitou e rolou em cima disso. E depois... A mídia reforçou muito que Zelensky é que pediu e o Zelensky foi até o Lula. Mais um... Sabe aquelas coisinhas de molecagem, de mostrar superioridade? Você, como um professor que educa, você acha que foi deseducada a postura do Lula, do Itamaraty e principalmente da mídia imbecil brasileira? Realmente foi... Eu diria o seguinte, o encontro foi constrangedor. Esse é o termo, foi constrangedor. Aliás, eu acho até que o Silvio falou, e eu concordo com ele, eu acho que não é nem de se gastar tempo para falar disso, porque um não queria falar com o outro não queria falar com um. Eles são dois bicudos e não se bicam. A grande verdade é que o Lula não tem como falar com ele, porque ele já disse que é pró-Rússia. Então ele vai conversar com ele o quê? O meu medo, ou eu disse, embora não seja o que você tenha perguntado a respeito de educação, mas o meu medo é que o Zelensky, como foi pedir dinheiro nos Estados Unidos, os Estados Unidos não está querendo dar, ele quis conversar com o Lula para ver se ele não conseguia entrar na Lei Rouanet, né? para arrumar uma verbinha lá para ele. Eu acho que é constrangedor, isso não tem nem que ser discutido, viu? Eu acho que foi uma coisa assim, um ponto absolutamente... constrangedor para a questão brasileira. E o Celso Amorim é o culpado, viu? Professor, eu fiquei com medo. O senhor mencionou a Lei Rouanet, eu estava pensando no BNDES já, porque todo mundo quer o BNDES, né? Então vai que... É impressionante. Mas não é real, né? Tudo em dólar, né, professor? Tudo em dólar. O Lula está cercado desses presidentes. Sabe aqueles caras que quer ter amigo rico?
para usar a piscina do cara, para pegar o carro do cara emprestado, para ir na balada e o cara pagar. Eles estão achando que o Brasil é rico e estão vindo na cola do BNDES mesmo. Não é o caso do Zelensky, a piada foi boa, mas tem muita gente fazendo isso. Eu vou passar a palavra lá para o Renato, fazendo uma inversão um pouquinho. O Zelensky é um popstar ao qual eu tenho muitas críticas, apesar de entender que sim, houve uma agressão unilateral da Rússia. É inquestionável isso, e aí a partir do momento de uma agressão... Pauta. Oi? Estamos na mesma pauta, eu concordo também. Sim, claro, sim, claro. Sim, eu só estou invertendo para chegar no ponto. Então, assim, a agressão foi unilateral e a Ucrânia tinha que se defender. Eu acho que o Zelensky envaideceu demais, pode até ser questionável a minha opinião, perdoável da parte dele na posição de um líder que está sendo atacado por uma nação muito mais poderosa, mas eu inverto essa chavinha para ainda permanecer na pauta e falar para o Renato. Renato, no fundo, o Lula não está certo, e eu estou falando só de política a longo prazo. O Zelensky está perdendo apoio, a gente está vendo aí, o Zelensky sendo deixadinho de lado, os Estados Unidos têm mantido um pouco mais, alguns países europeus já falaram, a gente ajuda no que precisar, tamo junto, hein? Brother, mas tiraram um pouquinho o pé, porque o mundo está numa crise pós-pandêmica, não podemos esquecer disso também, que quebrou todo mundo. Então, você não acha que também o Lula, se ele não se excedesse nas bobagens, nas palavras, mas a postura de, não, peraí, nós não vamos sancionar ninguém, nós vamos seguir em frente, eu vou cuidar do meu país. Não tem um pouquinho de razão nesse sentido? Eu não acho. O Lula, mais uma vez, realmente, eles fizeram um gol contra aí, né, pelo Itamaraty, nessa relação aí com a Ucrânia. A Ucrânia, acho que o Zelensky perdendo um pouquinho, mas essa guerra, quem está perdendo, acho que de goleada, em termos de política mundial, é a Rússia. A Rússia fez uma invasão unilateral, como você já salientou, e depois disso aí nós vemos que, apesar de alguma resistência, por exemplo, da Turquia, mas houve aí o ajuntamento, né? Eles aceitaram Suécia e Finlândia, não é isso? Sim, Finlândia e Finlândia. Você está falando da OTAN. Você está falando da OTAN. Então, mas foi pós-guerra. Foi essa guerra da Ucrânia que promoveu isso, que chegou a isso. A ida da Finlândia e da Suécia para a OTAN. E enfraqueceu a Rússia. A Rússia não queria isso de jeito nenhum. Então, para mim, a Rússia, o Putin, ele pensou que ele ia fazer da Ucrânia como ele fez com a Crimeia. Vamos simplesmente anexar e pronto. Invadir lá e o mundo resistiu. Agora, o Lula, eu acho que foi um ponto fraco nisso aí. Ele já admitiu que é pós-Rússia, entendeu? Ficou numa situação complicada e cada vez, né, não o encontro, mas o desencontro deles prova que ele ficou numa situação complicada e não vai ganhar nada com esses desencontros com o Zelensky, entendeu? Eu acho que, no final das contas, a Rússia vai recuar, porque a OTAN não vai abrir mão de apoio à Ucrânia, não vai. Ao contrário disso, né, anexaram, aceitaram a chegada de dois países importantes, que a Rússia não queria de jeito nenhum, e o Lula está ficando numa situação ainda mais complicada, entendeu? Ele não é projeto futuro dele aí para ganhar e daqui a pouco sair fortalecido dessa complicação que ele criou aí com a Ucrânia. Poderia ser muito diferente. A gente lembra que mesmo ano da eleição ele falou que resolveria essa guerra numa mesa de bar, não é isso? Infelizmente, o Lula é isso. Só rapidinho. Não deve ter bar em Nova York, né?
Wilson, até tem, mas não tem mesinha do lado de fora, viu, professor? Viu? Só rapidinho sobre a OTAN, um dos grandes debates aqui por parte da mídia americana, principalmente na Fox News e de alguns congressistas aqui, é com respeito à OTAN, né? E o sentido dessa guerra está acontecendo, obviamente por causa dos pedidos de empréstimo aí, da ajuda americana em termos financeiros e mais também bélicos, né, para a própria OTAN e para a própria Ucrânia, né? E o que começa a se discutir agora é que a OTAN ela foi formada na época da Guerra Fria, né? União Soviética contra os Estados Unidos ou o mundo ocidental, e a partir de 1991 isso perdeu o sentido, né? E que os governos agora ocidentais, no caso a Europa, aí onde você mora, Eudes, e aqui nos Estados Unidos, a preocupação realmente deveria ser com o mundo vermelho chinês. Esse é o grande lance. E aí não é necessário OTAN, porque não há uma guerra declarada de armas, há uma guerra declarada financeira, meu amigo. Aí é de produção, é de artigos e necessidades. A gente já mencionou aqui no programa. Qualquer coisa que você precise, você vai lá na internet, você compra, chega em 3 dias, 5 dias, 10 dias. Vem da onde? Vem da China. A gente começou o programa falando sobre isso. Aqui nos Estados Unidos não é diferente, é a mesma coisa. Tá? Qualquer coisa que você compre, né, vem da China. Tivemos a pandemia. Bons tempos que a nossa muamba vinha do Paraguai. Do Paraguai, né? Exato. Que vinha da China, mas a gente não sabia, né? É aquela coisa. Antes eles faziam cópia, hoje não, eles desenvolvem mesmo. A vacina, os insumos da vacina, as próprias máscaras, as seringas, tudo da China na época da pandemia. O remédio para cura agora como é que fala? Da Covid, né? Do Covid, vem da onde? Vem da China. Vocês acreditam nisso? É aquela coisa, eu não sei, eu não lembro o nome, é Neromir ou alguma coisa, essa é uma dose misturada de 2 remédios, que é derivado também da hidroxicloroquina. Lembra da hidroxicloroquina? Que foi... Então, vem da onde? Vem da China. Então, o grande dilema aqui nos Estados Unidos, por parte do Congresso, e muitos dessas pessoas que representam aí a fala do povo americano, é justamente sobre o sentido de se ter uma OTAN, de se gastar uma quantidade enorme de dólares com a OTAN, e agora com o Zelensky vindo pedir dinheiro toda hora, né, para poder fortalecer aí, para vencer a Rússia, sendo que o grande inimigo agora, e não é inimigo de sangue, não, é inimigo de destruição mesmo econômica americano, que é pior ainda, é a China. Muito bem. Senhores, vamos girar a pauta. Próximo tema. Oposição articula com Pacheco plebiscito sobre aborto. Segundo a revista Oeste, faltam apenas 4 das 27 assinaturas necessárias para a proposta. A urna vai ser eletrônica? Não sei. Eu acho que é um tema... Tem votação eletrônica, tem votação nominal no Congresso. Eu estou falando do plebiscito, né? É assim, ó. Qual é a minha questão? Quem anda na rua, principalmente quem visita qualquer cidade fora das grandes metrópoles, vai ver que o Brasil é um país conservador, cristão e com valores familiares altamente fortalecidos. Essa impressão, essa percepção mais woke, como diz o Silvio Braunar, ela é dentro das grandes metrópoles. Então, me cheira muito mal um pedido de plebiscito e eu começo a tirar esqueleto do armário. Tenho razão de me preocupar com uma coisa dessa, Renato? Perfeitamente, Eudes. Porque se for um plebiscito sério sobre o aborto, vence de goleada contra o aborto. Agora, se for um negócio mais ou menos assim, tipo da Estatuto da armamento, entendeu? For aquela coisa de eleição e ficar por conta das urnas eletrônicas decidirem isso, aí eu temo, porque quem quer o aborto, quem comanda é ministra da Saúde, são os esquerdistas, mentores aí do governo Lula, e a gente sabe que essas pessoas, eles são a favor
do aborto, mas isso é meia dúzia de pessoas que querem pensar pelo Brasil conservador, cristão e contra fato no argumento, né? Quando eles mudarem isso, que o Brasil deixar colar 40% só de católicos, 10% de protestantes, que são os cristãos evangélicos, aí sim, mas hoje em dia não. O Brasil ele é predominantemente católico ainda, aumento das igrejas evangélicas, portanto, contra o aborto. Então, se for um plebiscito sério, eu acho que aí o aborto não passa no Brasil. Do contrário, eu acho que passa lá, vai, aí alguém recorre ao STF e o mandatário maior do STF determina que o aborto venceu no Brasil com plebiscito amplo. Ô, Pilão, você que é um cara especialista em comunicação também, você imagina, e eu já estou aqui tirando vários esqueletos do armário, então você imagina que numa campanha para um plebiscito, é natural que tenha quem defenda a favor do aborto e contra o aborto, mas aí a favor do aborto é a favor dos direitos da mulher, meu corpo, minhas regras, em favor daquela escolha, o destino dela, e vai falar que crianças que nascem em lares desestruturados se transformam em marginais, em não sei o que. Eles vão fazer a campanha em prol de matar a criança no ventre da mãe. Aí você imagina que o contra, que vai falar para não fazer, é natural que explore o impacto de imagens, como a gente sabe das campanhas, de mostrar o tamanho de um feto com quantos meses, com quanto tempo, as clínicas que fazem e jogam os fetos em lixo, a gente sabe de tudo isso. Aí você imagina que a urna eletrônica, ok, não é lá que vai estar o problema. Mas aí o STF vem e fala, não, essas imagens aqui que falam não são agressivas, não podem. Ou seja, a manipulação da cabeça, da opinião pública, a gente pode até acreditar na urna, confiar na urna, mas essa composição dos três poderes brasileiros hoje me preocupam muito, o quanto isso pode ser tendencioso, direcionado e altamente judicializado lá nos 11 iluministros. O que você acha? Errei nessa análise? Não errou não, porque a gente já viu essa história, né, Eudes? E ela é muito recente, então infelizmente não errou. Mas eu peguei, enquanto vocês estavam falando, eu peguei aí o último levantamento de IBGE. Nós temos 50% de católicos, 31% de evangélicos, 10% que não tem religião, né, definida, 3% de espírita, umbandista 2%, outras religiões 2%, ateu 1% e judeu 0,3%. Ou seja, nós estamos falando aí de pelo menos 81% dos brasileiros que, em tese, são contra o aborto, né? E é nisso que os congressistas estão apostando na hora de fazer o tal do plebiscito. Eu não acho que deva ser feito, não. Eu acho que nós temos um Congresso que foi eleito pelos 100% dos brasileiros e que tem que trabalhar. Chega lá no Congresso, chega lá no Supremo, é lógico, chega no Supremo e fala assim, vocês vão querer votar isso? Bom, então tá bom, pera um pouquinho só, mete uma PEC no meio e acabou. Põe na Constituição, não pode ter aborto, pronto, acabou. Mas já temos leis também sobre o aborto, né? Já temos. Que flexibiliza casos extremos, que está certo, acéfalo, os estupros, está tudo certo. Então ninguém está obrigando a mulher a ter o filho se esse filho tem problemas, se ela foi gerada a partir de um problema. Agora, simplesmente você tirar um feto de dentro de uma mulher, por quê? Porque ela acha que ela vai ficar com a barriga grande enquanto estiver gestando, ou os seios poderão ficar meio flácidos por causa de amamentar. Tem que dizer para elas que, na verdade, a medicina diz que é o contrário, né? Mas, enfim, são essas coisas que estão pegando contra a vida, né, desse ser que está sendo gerado. E eu entendo, sim, que a mulher tem direito ao seu corpo, mas ela não tem direito ao corpo da criança que está dentro do corpo dela. Já é um terceiro. É um terceiro, aquele não é ela. Eu ouvi uma deputada ontem, eu não sei o nome dela, infelizmente, mas ela foi muito feliz, porque disseram que tinha que ter o aborto e não sei o que e tal, e falou que a mulher tinha direito, não sei o que, e ela está grávida. Ela falou assim, eu estou aqui falando, e eu posso falar, no meu ventre tem uma pessoa, um ser humano, ele já está aqui, e ele está ouvindo a gente conversar. Foi muito forte o pronunciamento dela.
Então, veja, forma de mostrar existem. E alguns serão contra e outros a favor, mas eu acho que plebiscito é uma besteira e tem que peitar o Supremo e dizer, você não tem nada que se meter com isso. Vai embora pra tua casa, bicho. Põe essa toga aí e vai embora pra tua casa, sabe? É demais. Inclusive, nos Estados Unidos, a Suprema Corte parece que derrubou lá, né? Derrubou. Me explica essa situação aí, porque, mais uma vez, os Estados Unidos é muito parecido em termos populacionais com o Brasil. Tem as capitais mais à esquerda ou mais progressistas e tem um interior riquíssimo que é a alavanca assim, econômica do país, que é mais conservador, que é mais religioso, que é mais enraizado os valores da família, do patriotismo e tal. Então esse choque que acontece no Brasil é um reflexo até do choque que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Mas fala você, Silvio. Não, é exatamente isso, porque veio em larga escala, quando começou aquele, eu chamo de movimento woke no brasileiro para entender, o pessoal da lacração, é o grande lance da lacração, você entendeu? O povo que vai lá só para lacrar, não tem fundamento, não tem peso nenhum. Começou tudo com o governo do Texas, né, proibindo o aborto, porque tinha clínicas liberadas para fazer, eles recebem dinheiro, obviamente, do governo, e era por uma quantidade de meses que eles podiam fazer. E, olha, dava até praticamente ao nascimento da criança o direito das pessoas, dessas mães, né, dessas mulheres, dessas criminosas, na realidade, né, eu já penso desse jeito, já falo mesmo, né, de poder ir lá e extrair a criança. Ou seja, ela nasce, tira de dentro do ventre, seja por cesárea, seja, né, por aquela... quando é pequenininho, né, quando está bem pequenininho, celular ainda, eles colocam um motorzinho de sucção, é horrível, já vi filmes horríveis a respeito disso. Então, o Congresso, aqui nos Estados Unidos, cada estado é como se fosse um país, né, por isso que se chama Estados Unidos da América, né, e aí eles fizeram rolar uma lei, que eles chamam de bill aqui, para poder proteger a criança até, vamos dizer assim, ela poderia, a mãe, né, no caso de uma necessidade médica e tudo mais, né, de arrependimento, até eu acho que a terceira ou quarta semana, que dá quase um mês, né, mais ou menos, aí sim você poderia fazer, né, o aborto. Né? Aí estaria liberado para a clínica fazer o aborto. Mas as pessoas, elas queriam pelo menos até 6 semanas. Né? 6 semanas não, 24 semanas, que é o que aqui no meu estado foi aprovado. No meu estado de Massachusetts, 24 semanas, a gente está falando de 6 meses. 6 meses. Quer dizer, a criança está praticamente pronta para nascer, não é isso? Senhoras e senhores. Meu afilhado nasceu, meu afilhado hoje tem 30 anos, 1,90 m e nasceu de 6 meses. De 6, tá vendo como é que é o negócio? Aí o que aconteceu? Levaram para a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. E aí começou essa batalha. E aí tem uma lei de 1972 que caracterizou esse negócio do meu corpo, minhas regras, você entendeu? Que fez a liberalização do aborto para casos que não fosse de necessidade de saúde. E aí eles vetaram aquela lei, derrubaram a lei, que é a lei Roe versus, eu esqueci o outro nome, né, que era essa pessoa que estava brigando pelo direito de não ter, de fazer o aborto, contra a que era contra o Estado, né, no caso, e aí foi aprovado, isso em 72, e agora foi derrubado, senhoras e senhores, por causa dessa discussão sobre onde é que começa a vida. Em termos religiosos, começa assim que começa, né, a multiplicação da celular, não é isso? Já para muita gente. Mas eles colocaram uma barreira de até 4 semanas no máximo, né, para poder se fazer o aborto com toda a seguridade para a mãe, em necessidades. Tá? Muito bem. Aqui, de estado para estado, difere um pouquinho, como eu disse, aqui no meu estado, eles aprovaram para 24 semanas. É criminoso isso, por causa da retórica woke. Aí no Brasil,
eu estou vendo aqui o nosso comando já passando aqui, eu sei que estou prolongando. No Brasil, só para complementar a respeito disso, vai ser que nem seria do desarmamento, há alguns anos atrás, que foi que o povo disse não, que ele não queria o desarmamento, mas foram lá, né, o Supremo nosso disse que sim, né, que ia ter que desarmar a população, e foi o que fizeram. Quer dizer, não adianta adianta de forma nenhuma. Eu sou mais o princípio da passagem de Salomão, você entendeu? Para esses casos, né? Para a mãe reclamar a criança, ela quer matar a criança dentro do ventre, se ela tiver uma outra, fazer como Salomão, vou pegar a espada aqui e cortar. No caso aqui, o que o juiz trouxe na corte foi justamente isso, viu, professor? É que se ela tivesse um outro filho, a gente faria o inverso, a gente mataria o filho dela, né, que já estava grandão, bonitão e tudo mais, e ela manteria a criança, ela teria que escolher. O que ela gostaria de fazer. Senhores, nós precisamos virar a pauta. Só antes de virar a pauta, só para terminar isso aqui com o pensamento que eu tenho, é o seguinte: se os abortistas de hoje, esses abortistas inconsequentes, os pais deles fossem iguais a eles, talvez hoje eles não estariam aqui defendendo determinadas políticas, né? Seria ótimo, viu, Renatão? Vamos virar a pauta. Essa corja. Seria Trocando ótimo. a pauta. Troca a pauta antes que a gente exagere nos comentários aqui. Ministério Público de São Paulo recorre de decisão de Toffoli, que anulou provas da Odebrecht. Para o procurador-geral, o ministro extrapolou os limites do processo. O Toffoli do STF extrapolou os limites do processo? Não, eu não tenho competência para falar sobre isso, eu vou passar a bola para o nosso professor Pilão. É verdade que isso está acontecendo aqui no Brasil, Pilão? Puxa vida, é que você vem pouco ao Brasil, viu, Eudes? Você não tem acompanhado as coisas que têm acontecido, mas é mais ou menos isso que está acontecendo, cara. O pior é que ele falou assim, não, nada disso vale, mas é porque não tem aqui uma tal de uma autorização para fazer não sei o quê, que estava lá. Aí fala para ele, o senhor não olhou a página 12, lá na página 12 está a autorização. Então, o que o Ministério Público de São Paulo está falando é o seguinte, você não podia ter anulado. É simples assim, não pode anular. Por quê? Porque não tem argumento para anular. Os argumentos que você utilizou não existem. Está lá, vai lá na página 12, que você vai encontrar lá um contra-argumento ao seu argumento. E o que o Ministério Público de São Paulo está fazendo é o seguinte, como ele pegou e anulou todas as provas, o Ministério Público também entrou com processos contra essas empresas aqui em São Paulo. E a hora que ele anula as provas, todos os processos daqui de São Paulo também serão anulados. E a gente tem que lembrar que esse caso da Odebrecht, ou da Lava Jato, que na verdade a origem é a Lava Jato, ele repercutiu pelo mundo todo. Nós tivemos um presidente que se suicidou por causa disso. Será que isso não foi nada? Agora você vai pegar e vai anular tudo? E o que você faz? Vai mandar ressuscitar o presidente? Porque o dinheiro a gente já perguntou, né? Vamos devolver o dinheiro? Dá um jeito, devolve o dinheiro e pronto. Mas e o presidente que se suicidou por causa disso? A gente vai pedir para ele voltar a viver? Né? Então, sabe, tem umas coisas que você tem razão, Eudes. Você precisa vir mais ao Brasil para você ver como é que estão essas coisas por aqui. É o fim do mundo, Eudes. Ô Silvio Braunar, Jesus está voltando. A pergunta que eu faço a respeito disso é assim, a gente tem visto esses arroubos do judiciário sobre temas, temas que já não se discutia mais, e aí eles estão voltando. Há esperança de que a gente consiga minimamente salvar algum legado do combate à corrupção no Brasil? Não, Difícil, o Renato é esperançoso. Eu falo pro Renato, o Renato é... O diretor está dizendo que nós temos 5 minutos para os comentários para encerrar, então no pique. O Renato vive falando isso, né? Que eu já perdi a esperança faz tempo. Na realidade, não adianta nem recall aí, viu, no Brasil. Não tem como, não há esperança. Eu não tenho essa esperança. Eu sinto muito em dizer isso, mas não tem como. Uma pessoa vir na cara dura, ele que não tem formação nenhuma, que lá na época de estudante, ele mesmo falou lá no programa, eu me lembro do dia que ele falou isso no programa do Serginho Grossman lá, era no outro canal, né? Nós roubamos, no SBT, nós roubamos
Nós roubamos o prontuário lá do fora, o processo. Nós roubamos o processo. Você entendeu? E o cara repetiu para a prova de juiz 2 vezes, não conseguiu passar, e por ser aí amigo dessa coisa descontinuada de ser humano aí, que está no comando do Brasil, foi aí para a Suprema Corte. O cara despreparado, viciado, aliás, como praticamente toda a Suprema Corte brasileira, né? Então não vejo nenhuma esperança, não. Enquanto continuar esse tipo aí, esse tipo de gente, esse tipo de elite, tá comandando, fazendo as vias do Brasil como se fosse propriedade própria, né, propriedade deles, não vejo nenhuma esperança em mudança disso não, viu, Wildes? Só para completar a informação, o ex-presidente que se suicidou por conta do desenrolar da Operação Lava Jato, o presidente Garcia, ex-presidente do Peru. Isso mesmo. O Toffoli é o amigo do amigo? É, o amigo do amigo. Então, olha que coisa, né? Odebrecht, lista da Odebrecht, amigo do amigo, anula a prova. Renato, seu comentário. Não, rapidinho, Renato. Qual era a novela? Qual foi a primeira revista que foi proibida de divulgação do amigo do meu pai? Qual a revista? Lembra dessa aí? Foi a primeira. Foi a primeira revista. Eu esqueci revista. Agora, mas é Cruzoé. É Cruzoé. O amigo do meu pai. Isso. Sumiram com a revista. Sumiram com a revista, como some com qualquer postagem, livros, revista da direita. Aqui no Brasil está assim agora. Mas isso não é ditadura, até porque o Lula já disse que democracia é muito relativo. Renato, X da questão. Lista do Odebrecht. Amigo do amigo. Toffoli vamos parar com tudo isso? Todas as provas estão encerradas. Tem alguma ligação ou eu estou sendo maldoso? Não, tem ligação. Tranquilamente que tem ligação. E todos esses ministros que foram indicados pelos presidentes Lula e Dilma, na hora certa eles pagam a fatura, entendeu? É assim que funciona. Como também, daqui a pouco, ministros indicados pelo Bolsonaro vão pagar a fatura. Isso é normal. Tanto é, o meu amigo Silvio, eu tenho esperança, eu nunca tive esperança, porque desde que eu me conheço por política, eu critico esse tipo de indicação de ministros dos superiores, dos tribunais, até Tribunal de Contas, pelo Executivo. Seja ele prefeito, seja ele governador, ou seja ele presidente da República. É uma relação viciante. Não existe desse jeito, porque se indicasse só o neguinho ali, que tem neguinho entre aspas, né, ou afrodescendentezinho também, aí para não dizer que eu estou chamando, estou sendo racista, mas é o seguinte, não tem como. Na hora certa, o carinha lá que vai ficar 75 anos, ele vai lá realmente pagar a continha dele direitinho, como fez o Toffoli, amigo do amigo agora. E sou também aí da mesma tese do professor, ele tinha que baixar lá, anulei, mas estou anulando também a morte do Alan Garcia aqui, ó. É verdade. Vou falar uma coisa. Feita lá a Bolsa de Valores, o Congresso dos Estados Unidos, Silvio, feita lá o acordo da Petrobras. Pagou aqui. Pagou. Senhores, eu tenho que interromper, porque o programa está acabando. Está muito bom o papo, mas infelizmente eu tenho que interromper. Só vou usar uma última frase. No Brasil, tudo que está ruim pode piorar, porque ganhou força de novo Flávio Dino no STF. Mas não vamos comentar isso hoje. Vamos em frente. Considerações finais, Renato Ferreira. Eu agradeço mais uma vez aqui por ter participado do X da Questão, né? Nesse dia 21, né? Não é isso? Eu estou até meio perdido na data. 21, gravação no dia 21. Participado com os amigos aqui, eu, professor Pilão e o Silvio, de mais um X da Questão aí. Abraço a todos os nossos telespectadores e até a próxima semana. Muito bem. Silvio Braunar. Agradeço mais uma vez, você aqui no programa com a gente, professor que eu sou fã, Renatão, me divertindo, é um esperançoso, coração muito chamegante. Obrigado aí também para a nossa técnica, o Jeff, e lembrar para o povo brasileiro que nos assiste que o Brasil está no fundo do poço, mas não é o fim, viu? Não é o fim, porque tem um alçapão lá no finzinho. Já para cavar. Professor Pilão.
Pois é, Eudes, muito obrigado aí a todos vocês que estiveram conosco até agora, Silvio, Renato, o Eudes e também o Jefferson lá na técnica. Só lembrando, né, que as falas do Lula aqui desse ano na ONU, na verdade não contou com uma audiência qualificada. Dos 10 maiores PIBs do Brasil, 4 não compareceram, né? China não foi, França não foi, Inglaterra não foi, Rússia não foi. Então foi esvaziada, a fala dele foi esvaziada. Mas enfim, a gente está acostumado a ver ele falar para o vento, então ele não deve ter encontrado outra resistência maior. Mas, Eudes, é um prazer total e estamos aqui a semana que vem vendo se o Ralf aparece com 1 minuto de réplica, não é isso? É isso aí. Boa tarde a todos aí. Está feito o desafio. Enquanto o Lula fala para o vento, a Dilma estoca vento e a gente aguarda a próxima semana para mais um X a Questão. Muito obrigado a todos vocês, continuem conectados com a Connect TV.